Convidar você para abrir a sua Bíblia. Eu vou ler um texto no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do verso 14. Glória a Deus. Eu vou ler esse texto e vou comentando. Geralmente eu leio um texto e faço de uma outra forma, mas a maneira como o Espírito do Senhor nos conduziu a fazer, então eu vou seguir essa orientação. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do verso 14, nós iremos analisar um pouco aqui, à luz da Bíblia, o poder da música, em tratando-se do aniversário da orquestra. Nós queremos trazer uma palavra ligada à música, à luz da Bíblia, claro, a forma como o texto bíblico nos passa. Observaremos alguns princípios que são importantes para a nossa adoração ao Senhor através do louvor. Então, por favor, abra a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do verso 14. Nós compreendemos que a palavra de Deus, ela traz princípios para a vida cristã e que devem ser observadas por nós, e aqui eu vou compartilhar alguns. Quem encontrou o texto? Amém? Verso 14 vai dizer assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Deixa eu logo situar você no texto que li. Deixa a Bíblia aberta, por favor. Mostra-nos um acontecimento que envolveu a vida do primeiro rei de Israel, o rei Saul. E nesse capítulo 16, a partir do verso 14, vai nos revelar um momento em que Saul ficou descontrolado. Não sabemos ainda ao certo o que aconteceu com ele. Isso é uma discussão que vem ultrapassando os anos, divide a opinião dos teólogos e dos estudiosos da Bíblia quanto ao que de fato aconteceu com o rei Saul. Há quem diga que o que houve foi um problema de saúde, né? E o fato da Bíblia registrar que um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava, porque alguém disse que naquela época, quando não se sabia realmente do que se tratava, então o povo dizia: isso deve ser alguma coisa da parte de Deus para atormentar esse indivíduo. Deve ser algum espírito maligno que veio atormentá-lo. Então, há uma linha que ensina que o que Saul realmente sentiu foi um problema de saúde. E como não se conhecia, como o conhecimento da época era limitado, então eles disseram que era um espírito maligno que atormentava a vida dele. Bom, há uma outra linha que afirma que não, de verdade, era um espírito maligno que veio para atormentar Saul e que ele agora estava perturbado e precisando ser restaurado nessa área. E alguém teve uma ideia: manda chamar um músico, alguém que saiba tocar, porque aí ao tocar a música, Saul vai se sentir aliviado e com certeza vai se recuperar. Bom, não sou eu que vou dizer aqui aos irmãos quem está certo ou quem está errado. Apesar de ter uma opinião formada sobre isso, eu prefiro me ater ao texto bíblico e observar um princípio, e está no verso 14 que eu li, que vai dizer assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno o atormentava. O que é que eu percebo aqui, e isso a Bíblia nos dá base para dizer, é que Saul passou a ser atormentado depois que ele perdeu a direção, o controle do Espírito Santo, né? Os irmãos sabem que quando Saul foi ungido rei de Israel, ele recebeu o Espírito do Senhor, não para morar nele, porque isso não acontecia no Antigo Testamento, mas o Espírito Santo passou a orientá-lo, passou a guiá-lo e a desenvolver os projetos que estavam no coração de Deus. Mas quando Saul pecou e saiu totalmente da vontade de Deus, o Espírito do Senhor deixa de orientar Saul. E o que é que eu compreendo aqui? Não foi Deus quem abandonou Saul, mas o próprio Saul tomou o controle da mão do Espírito Santo e entregou nas mãos de qualquer outra coisa. Agora observe uma coisa, irmãos.
no momento em que o Espírito do Senhor não passou mais a orientar, a direcionar a vida de Saul, alguma outra coisa começou a perturbá-lo. Aqui é uma realidade, todos nós chegamos a um ponto de entendimento, né? Então Saul estava sendo perturbado porque ele não tinha mais a presença do Senhor. É uma realidade clara, o texto vai dizer isso muito claro. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Quando isso acontece, fica um espaço, fica uma lacuna. Aí olha que logo em seguida o texto vai dizer: e um espírito maligno. Quando diz assim, vindo da parte do Senhor, não é que Deus tenha um espírito maligno para poder atormentar os homens, mas é que ele permitiu que aquilo acontecesse, né? Ele permitiu que Saul, vazio da presença do Senhor, passasse a sofrer com ataques malignos, como o próprio texto diz. Da mesma forma como Deus permitiu que Jó fosse afligido, né? E que Satanás tocasse em tudo que ele possuía. Deus permitiu, Deus resolveu permitir que Saul vivesse esse drama. E por que ele viveu esse problema? Por que Saul passou por esse processo? Simplesmente porque o Espírito do Senhor se retirou dele. Isso é uma realidade bíblica que vai acompanhando todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, né? Quando Paulo vai escrever a sua carta aos Efésios, capítulo 5, verso 18, ele vai dizer assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Qual o princípio aqui inserido? É que nós seremos cheios de alguma coisa. Ou seremos cheios do Espírito Santo, ou seremos cheios do vinho da contenda. O vinho da contenda simboliza tudo aquilo que não é o Espírito Santo. Quem entende isso aqui? Se você não for cheio, controlado, dominado pelo Espírito Santo, vai ser cheio, controlado e dominado por alguma coisa. Aí vai ficar a seu critério. Mas alguma coisa vai controlar você. Essa é a verdade. Então Saul passou a ser controlado por uma força maligna. Por quê? Porque perdeu a orientação, perdeu a direção do Espírito Santo. E você sabe que isso continua acontecendo da mesma forma. Quando nós perdemos, quando nós tomamos o controle da mão do Espírito Santo, nós colocamos na mão de alguma coisa. E tem muita gente atormentada sem saber do que se trata, e não entende que desde o dia em que tomou o controle das mãos do Espírito Santo e colocou nas mãos de qualquer outra coisa, aí a vida começou a seguir um rumo diferenciado do que vinha acontecendo. Então esse é um princípio bíblico. Saul atormentado porque ele havia perdido a presença do Espírito do Senhor. Olhe para a sua Bíblia aí, por favor, verso 15. Os oficiais de Saul lhes disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande estes teus servos, verso 16, procurar um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a sua harpa e tu te sentirás melhor. É claro que quem deu esse conselho para Saul foi um dos médicos do palácio, né? Saul, como rei, ele vivia cercado, ele vivia bem assessorado. Então, quando alguém viu a tormenta, quando alguém viu Saul envolvido naquele processo, disse: chame alguém que saiba tocar. Alguém que saiba tocar harpa, porque quando essa pessoa começar a tocar a harpa, então o espírito maligno que atormenta Saul irá deixá-lo e ele vai se sentir mais aliviado. Porque já havia esse entendimento de que a música era um instrumento poderoso, era algo poderoso que trazia alívio, trazia cura, auxiliava no processo de restauração, de recuperação. Isso é muito antigo, né? Isso é muito antigo. Quando alguém falou assim, traga alguém que saiba tocar, já ligava a esse entendimento de que a música tinha poder para auxiliar no processo de cura, de restauração e de vida para alguém. Mas eu quero que você compreenda uma coisa interessante, que está no verso de número 18. Eu estou lendo 1 Samuel capítulo 16. Agora olhe o verso 18, vai dizer assim: um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência. Agora atente para a expressão final do versículo. Como é que diz aí? E o Senhor é com ele.
Por que que quando alguém falou assim, procure uma pessoa que saiba tocar a harpa? Bom, irmãos, eu tenho convicção que naquela época não havia só Davi capaz de tocar uma harpa, não é? Mas alguém pensou assim, não basta só saber tocar uma harpa. É preciso que a pessoa escolhida tenha mais algumas coisas. Aí ele vai dizendo, olha, guerreiro valente, saiba falar bem, tenha boa aparência, mas a expressão que eu acho que é chave em tudo isso aqui é a que está no final do verso 18, e o Senhor é com ele. O que nós compreendemos aqui é que alguém já tinha ouvido e tinha visto Davi tocar em algum momento, porque é um dos servos de Saul que dá a ideia. Saul, você está atormentado, então é alguém que saiba tocar? Eu conheço um rapaz que sabe tocar. Quando a pessoa dá testemunho de que conhece um rapaz que sabe tocar bem, é porque com certeza ele já havia visto em algum momento Davi tocando a sua harpa, e as pessoas recebendo algum tipo de conforto, de alívio, e havia se percebido que algo sobrenatural envolvia a vida daquele rapaz. E a expressão que a pessoa usou foi essa: Deus é com ele. Porque há uma diferença muito grande em se tocar, cantar, fazer alguma coisa no reino de Deus ou para o Senhor. Eu fico olhando e entendo à luz da Bíblia que a técnica, a perfeição musical, a afinação, tudo isso aí é importante, mas isso deixa o homem, o ser humano, assim, maravilhado, mas nem sempre impressiona a Deus. Nem sempre impressiona a Deus, né? Porque adoração, louvor, da forma mais perfeita possível, o Senhor tem no céu. Existem seres que adoram e que louvam ao Senhor, irmãos, com toda a perfeição. Então, o que faz com que Deus deixe a adoração que Ele tem no céu, que é perfeita, para se inclinar e receber o louvor tocado ou cantado por alguém? Tem que ser muito mais do que uma boa afinação, de que uma boa técnica, de que tem que ter algo a mais. Quem entende isso aqui? Davi não só tocava bem, não só era bom de palavra, não só tinha boa aparência, mas havia algo sobrenatural que envolvia a vida de Davi. Quando ele tocava, alguém olhava e dizia: Deus é com esse rapaz. Quando ele toca é diferente. Quando ele canta é diferente. Tudo que ele faz é diferente. Quem é que compreende isso aqui? Quem entende isso? Há algo especial, é a capacitação vinda pelo Espírito Santo. Agora observe, o que faltou em Saul, sobrava em Davi. Aqui está o segredo da coisa. O que faltou em Saul, o que foi que faltou em Saul? A direção, a presença e o controle do Espírito Santo. Isso aí sobrava em Davi. Se você for observar no capítulo 16, quando Samuel vai ungir Davi, rei de Israel, que ele deita o azeite sobre Davi, a Bíblia diz que a partir daquele momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Essa expressão é muito forte, porque ela só é usada no Antigo Testamento. Se apoderou, porque o Espírito Santo vinha para desenvolver uma obra específica, enchia aquela pessoa, capacitava aquela pessoa, e ela então era cheia do Espírito para desenvolver uma obra. E quando a unção veio sobre Davi, o Espírito do Senhor também veio sobre ele e encheu a vida dele. Multiplicou a sua capacidade, duplicou a sua habilidade. Então, se antes Davi já tinha ousadia, já tinha habilidade e capacidade, com o Espírito Santo ele foi algo assim grandioso das mãos do Senhor. E daí então, irmãos, Davi se destaca como um homem cheio do Espírito Santo. Porque não basta só saber tocar, saber cantar, fazer parte de uma banda, fazer parte de uma orquestra. Mas se nós estamos adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós precisamos do poderoso Espírito de Deus, da unção do Espírito, da capacitação do Espírito Santo, da vida do Espírito, porque o que faz com que alguém toque, só toque alguma coisa, nem cante, só toque, como eu ouvi aqui, por parte de vocês. Mas a melodia que sai daqui, ela é capaz de penetrar no coração de alguém, quebrar as cadeias, trazer libertação, trazer cura, restauração. O que é que pode fazer isso? Só o poder do Espírito Santo de Deus. Uma música bem tocada é importante, mas se ela for direcionada pelo Espírito Santo, ela funciona exatamente como aquela pedrinha que Davi jogou na testa de Golias.
Alguém vai dizer assim, mas Davi tinha muita pontaria. Eu não sei se ele tinha, mas eu sei de uma coisa, que quando Davi ele roda a sua funda e joga a pedra, eu tenho convicção absoluta que o Espírito de Deus pegou a pedra e acertou bem no alvo, lá no canto certo. E aquilo que era impossível ser destruído caiu na frente de Davi. Aí ficou fácil, ele foi corajoso como ele era, cortou o pescoço de Golias, e o nome do Senhor foi mais uma vez glorificado. Então, uma música cantada, uma música tocada, algo que é feito na direção, na unção e no poder do Espírito Santo, é capaz de promover uma obra tão perfeita. Quem entende isso aqui? Quem compreendeu o que eu falei até agora, que levanta as duas mãos para os céus assim. Levanta assim as duas mãos bem alto assim para mim. Só para eu entender, se você entendeu o que eu falei assim, erga assim os dois braços bem alto. Agora toque em alguém perto de você assim, só para ele ficar mais animado, e diga assim para ele ou para ela: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Olha aí para o outro irmão que é para ele não ficar com raiva de você e diga a mesma coisa para ele. Seja cheio do Espírito Santo. Deixe que ele controle a sua vida, deixe que ele domine a sua vida, deixe que ele seja o centro da sua vida, deixe que ele oriente você, deixe que ele guie as suas palavras, que ele pegue o seu louvor e promova uma obra de libertação. E era assim que acontecia. Olha o que diz o texto no verso 23, por favor. Sempre, ainda Samuel, 1 Samuel 16, verso 23. Sempre que o espírito maligno se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno deixava. Sempre que Saul vivia o mesmo processo, alguém chamava Davi. Aliás, Davi veio e já ficou lá, porque diz o texto que Saul o amou, né? Houve uma amor muito profundo que envolveu num primeiro momento Davi e Saul. E Davi permaneceu ali. E quando Saul era atormentado, que Davi tocava sua harpa, ele sentia alívio, o espírito maligno o deixava e Saul sentia paz. Porque a música tem esse poder. A música tem o poder de mexer com você por dentro e depois por fora. Porque a primeira obra do Espírito Santo é transformar nossas vidas por dentro. E essa transformação, ela se exterioriza depois. Primeiro é uma obra interna que o Espírito Santo produz na vida da pessoa. Isso pode ser visto de uma forma tão clara. Mas observando como a música tem um poder grandioso na vida das pessoas, de mudá-las na parte de dentro e também transformar as circunstâncias ao seu redor. Eu tenho duas experiências, uma negativa e outra positiva, que envolve esse assunto. Eu gosto de contar as experiências porque fica mais fácil a compreensão do texto, não é? Experiência negativa. Esses dias agora eu vivi esse negócio. No escritório onde eu trabalho, sou eu e mais 4 colegas de profissão. 5 ao todo, 3 crentes e 2 não crentes. E um deles colocou uma música, um que não é crente, colocou uma música no computador baixinho e começou a ouvir. Mas foi a tarde todinha. Mas um negócio tão sofrido. Tem um negócio de uma sofrência aí, não tem? Irmão, o negócio deprimente foi aquilo. Eu na minha trabalhando, normal, mas a música rodando a tarde toda, baixinho. Mas eu saí de lá, negócio de que homem não chora, não é? Eu saí quase chorando de ouvir aquela desgraça ali. Mas eu saí quase deprimido daquela tarde, só porque eu fiquei ouvindo aquela coisa a tarde quase toda. Eu digo, parece que chora mesmo. Diz que homem não chora, mas chora, porque quase que eu choro só de lembrar daquela. Foi preciso 1 hora de oração para poder. Sai para lá, em nome de Jesus. O negócio foi sério. Quem já passou por um negócio como esse, um processo como esse? De ouvir uma música e aquele negócio ficar perturbando a sua vida e lhe influenciar de alguma forma? Olha aí.
Porque é terrível, irmãos. Aí eu fiquei pensando comigo, como a música mexe com o ser humano, não é? Uma coisa que eu não estava dando atenção, mas só porque ficou rodando a tarde toda e perturbando o meu juízo, e eu findei quase que deprimido à noite. Mas eu também já pude ver o efeito contrário, né? Antes de contar essa experiência, é o segundo texto que vou ler e vou terminar, por favor. Livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, olha aí o capítulo 16 de Atos. Olha o verso 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 25. Quem encontrou o texto? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus, e os outros presos os ouviam. Eu vivi uma experiência do outro lado da história. Todos os dias em que vou orar, e isso já tem um tempo que separo, todos os dias uma hora para ficar buscando o Senhor. O Senhor me ensinou a caminhar com Ele já tem um tempo, e isso tem feito toda a diferença. E eu comecei buscando a Deus em oração por obrigação, porque eu sentia a necessidade. Depois isso tornou-se um prazer. Mas mesmo assim, querendo buscar a Deus, sentindo a necessidade de buscá-lo todos os dias, como assim o faço? Existem dias em que chego diante do Senhor para o meu momento de oração e chego cansado, desanimado, e dobro os meus joelhos e digo ao Senhor que estou ali realmente por uma obrigação. Mas por obrigação ou por prazer, eu decidi orar todos os dias ao Senhor. Por obrigação ou por prazer, eu decidi que todos os dias o meu primeiro gabinete, a minha primeira reunião é com o Senhor. Aí depois daí eu tenho um tempo para os outros. Eu decidi isso aí, já tem um tempo e está decidido, acabou. Mas existem momentos em que você chega diante do Senhor e não chega com tanta empolgação. Em outros casos, eu já cheguei para orar, assim, já pegando fogo e já entra marchando. Tem esse negócio, né? Mas existem momentos que você chega para orar que a coisa não flui e parece que não tem ninguém ali, é só você. Os céus estão fechados e você não consegue fluir no Espírito e há uma dificuldade. E o Senhor então me ensinou uma arma poderosa para quebrar o gelo. Não tem aquele negócio de quebrar o gelo, né? No diálogo, quebrar o gelo, que é o louvor. Eu li no Salmo 100, verso 2 ou 3, que diz: entrai em sua presença com louvores, não é? Aí eu descobri esse negócio, irmãos, e isso tem sido fantástico, assim, poderoso para mudar o clima, para mudar o ambiente. Então quando eu chego diante do Senhor, que eu vejo que a coisa não anda, não flui, aí eu começo a cantar. Digo, eu vou cantar aqui, porque eu não canto nada, né, na igreja, mas lá em casa, pense num cantor, sou eu, trancado no meu quarto, eu canto que todas as vezes, não foi só uma vez perdida, todas as vezes em que eu comecei a adorar o Senhor através do louvor, e começa aquele negócio difícil, né? Mas você vai, adora o Senhor com um louvor que fala de adoração, louvores que dizem quem Deus é, não é? Aí depois eu vou seguindo uma sequência, depois que eu adoro o Senhor, aí eu vou agora me render a Ele, me entregar a Ele, dizer que sou dEle e que quero ser cheio da presença dEle, e canto louvores que seguem essa linha de pensamento. Todas as vezes, irmãos, não foi nenhuma nem duas, mas todas as vezes em que isso aconteceu, eu senti como que assim, os céus se abrindo, sabe? Aquele gelo sendo quebrado, aquela coisa difícil desaparecendo. Aí eu percebo claramente que, você sabe quando Ele vem no ambiente, que você está orando e que você sabe que Ele chegou, porque quando Ele chega, o ambiente muda, a coisa é transformada, tudo fica diferente. Deus me ensinou esse negócio e funciona. Então, todas as vezes em que eu tenho sentido dificuldade em falar com Deus na oração, eu começo a cantar. E sempre o clima muda. Porque Deus é muito romântico. Glória a Jesus. Ele gosta quando você diz quem Ele é.
Ele gosta quando você diz o que Ele fez, quando você começa a elogiá-lo, quando você começa a exaltá-lo, a glorificá-lo, a adorá-lo. Isso mexe com o coração de Deus, irmãos. Isso é uma forma de você atrair a presença dEle. Tá? Eu fecho aqui esse assunto dizendo que a música tem o poder de atrair a presença do Senhor. E só vale quando ela atrai a presença do Senhor. Outro dia Eliseu foi profetizar, ele disse: chama um tangedor. E veio um tangedor e adorou com louvor, e o Senhor falou com ele. Então isso é bíblico, né? Eu termino com esse texto bíblico aqui do verso 25 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, que conta uma história conhecidíssima demais. Depois de pregar o Evangelho, depois de falar das grandezas de Deus e de trazer vida para uma pessoa aprisionada por Satanás, era uma jovem que adivinhava, mas era possessa por demônios, e começou a elogiar Paulo, e Paulo percebeu que aquilo não era elogio, nem era reconhecimento, era uma bajulação diabólica, porque há uma diferença entre o elogio, o reconhecimento, isso é de Deus, mas a bajulação diabólica, ela tem uma linha em outra fonte. E Paulo percebeu e disse: está repreendido em nome de Jesus, sai dela. E a moça ficou liberta. Isso foi uma bênção? Foi para ela, porque os que tinham lucros com aquela jovem ficaram com muita raiva e prenderam Paulo e Silas, depois de açoitarem e o colocarem no cárcere inferior. E eles ficaram ali desprezados e abandonados e amarrados a tronco. O cárcere inferior era uma espécie de solitária, parte mais suja do cárcere. As necessidades eram feitas ali mesmo, não tinha chance de poder sair dali e ir ao banheiro, não. Faz aí mesmo, era uma coisa terrível. E pense que era uma época em que a parte higiênica não era tão observada como hoje. E hoje, se a coisa hoje é tão complicada como nós visualizamos pela televisão, imagine na época de Paulo e Silas, como era triste estar em uma cadeia pública. Duas coisas poderiam ter acontecido, irmãos. Paulo poderia ter dito assim: mas Senhor, como é que pode? Prego a tua palavra, sou crente direitinho, acho até que vou para o céu, fiz uma obra grande, expulsei o demônio dessa jovem que adivinhava, ela está liberta, e como recompensa, olha o que é que eu ganho. Mas ele fez isso? Não. Silas poderia ter reclamado da mesma forma, e reclamado com Paulo. Paulo. Bem que disser, não ando com Paulo. Não ando com Paulo. Paulo é problema, não ando com ele. Os dois poderiam ter reclamado, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas adorar é uma decisão. Adorar é uma decisão. No cárcere, presos, algemados, verso 25 vai dizer assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Aí começou a transformação, primeiro no íntimo de cada preso daquele ali, porque o texto diz que os presos ouviam enquanto eles cantavam. Irmãos, o primeiro milagre aconteceu aí, porque imagine você, olha a combinação: portas abertas e presos. Combina uma coisa com a outra? Claro que não. Quem está preso quer o quê? Sair. Os caras arrombam portas, fazem tudo para poder fugir, não é? Aí como é que agora a prisão está aberta e ninguém sai? Esse foi o primeiro milagre. Porque enquanto eles cantavam, eu tenho convicção que o Espírito Santo gerou algo no coração daqueles presos. Não há nenhum relato de que eles tenham se convertidos ou que tenham voltado-se para o Senhor. Mas só o fato de as portas se abriram e ninguém saiu, ali já foi um grande milagre. Porque a música, ela vai lá e mexe, quando ela é direcionada pelo Espírito Santo, ela mexe no interior das pessoas, e não só por dentro é modificado, mas a mudança vem para o lado de fora, e o ambiente também é modificado, é mudado, é transformado. Porque o que aconteceu? O que aconteceu, o verso 26, que de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Então aconteceu algo do lado de fora também.
Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O louvor, direcionado pelo Espírito Santo, modifica todo o ambiente. Todo o ambiente. Então, é você quem decide. É você quem decide. Adora ou reclama? Adora ou murmura? Adora ou coloca a culpa em Deus e nos outros? É você quem decide. Se eu fosse você, eu adorava, porque eu decidi adorar. Quantos reconhecem que esse Deus continua no controle de todas as coisas? Quantos reconhecem que aconteça o que acontecer, o Senhor nunca vai perder o controle? Porque o que Paulo e Silas entendeu naquele momento foi que mesmo ali aprisionados, algemados e numa condição subhumana, mas eles sabiam, Deus continua controlando todas as coisas. E se Ele controla, eu vou adorá-lo porque Ele é grande. Eu vou adorá-lo porque Ele é perfeito. Eu vou adorá-lo porque Ele é maravilhoso. Você pode ficar de pé comigo em nome de Jesus? Porque eu tenho um convite para fazer aqui a todos que ainda não tiveram um encontro com Jesus Cristo essa noite. Eu não estava aqui durante as apresentações e não sei se pessoas não evangélicas foram apresentadas, mas eu creio que sim. Mas eu quero fazer um convite a você. Independente da sua situação, da prisão em que você esteja vivendo hoje, do cárcere em que a sua alma esteja aprisionada, há um Deus libertador e capaz de mudar toda a sua vida, capaz de modificar a sua história e transformar o ambiente ao seu redor. Eu quero saber onde está a primeira pessoa que quer entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo essa noite e dizer assim: eu me rendo a esse Deus que controla todas as coisas. Eu resolvo adorar a esse Deus que é soberano. Eu resolvo entregar a minha vida a esse Senhor que continua dominando todas as coisas, que não perdeu o controle nem vai perder. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Dê um sinal assim com uma das suas mãos. O maior presente que a orquestra poderia receber hoje à noite seria a sua decisão por Jesus. Os céus esperam por isso essa noite. Não diz em nenhuma parte da Bíblia que há festa no céu quando alguém toca, ou quando alguém canta, ou quando alguém prega. Não. Mas quando um pecador se arrepende, os céus se alegram. Os céus se alegram. Eu quero perguntar mais uma vez: onde está a primeira pessoa que quer entregar a vida ao Senhor Jesus? Olha ao seu lado e convida a pessoa para vir aqui à frente, a tomar uma decisão por Cristo. Se não tem ninguém ao seu lado que não é crente ainda, feche seus olhos e interceda. Esse é um momento tão especial. Tudo é planejado, tudo é preparado para que o seu coração se volte para Deus. Nada disso aqui teria sentido se primeiro o nome do Senhor não fosse glorificado, depois que a sua vida não fosse transformada pelo poder do Evangelho. Mas não queremos insistir, eu quero só perguntar, só mais essa vez: onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida ao controle do Espírito Santo? Talvez você tenha que retornar para Jesus. A sua vida já foi orientada por Deus, já foi guiada pelo Espírito Santo, e hoje não é mais, porque você deixou o Senhor. Deixou o Senhor e talvez esteja vivendo uma fase tão complicada, semelhante à de Saul, mas dá libertação para você essa noite. É só você abrir o seu coração e entregar-se totalmente ao controle do Espírito Santo. Tem alguém? Quantos querem adorar o Senhor aqui pela vida, pela liberdade, por tudo que o Senhor tem feito? Quantos têm razões aqui essa noite para glorificar o nome de Jesus? Só os que têm razões para isso, levante assim as duas mãos para os céus comigo, assim, isso.
Você está dizendo que você tem razões de sobra para você glorificar o Senhor. Independente da crise, da necessidade, da dificuldade, do que você esteja passando, independente disso. Você está dizendo com as suas mãos levantadas que você tem razões. Tem razões ou não tem razões? Tem. Eu tenho razão. Diga assim bem forte: eu tenho razões para adorar o Senhor. Eu tenho razões para glorificar o nome de Jesus. Ele continua no controle de todas as coisas. Pai, eu te glorifico por tudo essa noite. Eu sei que o Senhor direcionou esta palavra aos corações. Não sabemos quais são as crises, quais são as dificuldades, o que os teus filhos enfrentam. Não conhecemos os teus filhos que chegaram aqui esta noite, mas o Senhor conhece. O Senhor sonda o coração e conhece o íntimo. Não sabemos quais são as prisões, quais são as dificuldades, quais são as necessidades. Mas em meio a toda crise, toda qualquer situação, nós resolvemos te adorar essa noite, Senhor. Resolvemos romper com todas as coisas e dizer não à murmuração, e dizer não à reclamação, e dizer não a tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E decidimos te adorar, porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Oh, tu és maravilhoso, Jesus. Levantamos a voz e as nossas mãos em reconhecimento a tua soberania, a tua grandeza. E porque o Senhor sempre estará no controle de todas as coisas, nosso louvor será sempre teu. Obrigado por tudo, Espírito Santo. É o que eu te peço, orando a ti em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Deus abençoe a sua vida.